Olá pessoal, aqui é a Bárbara Centelhas da Agrimet. Estou de volta com o nosso ClimaCast, a atualização quinzenal das condições climáticas para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Essa semana, uma semana muito agitada em termos de condições climáticas. Tivemos chuvas aí ocasionadas por um cavado, frente fria, vamos falar disso mais para frente. E vamos começar com essas informações. Então, no início da semana, a gente teve a atuação de um cavado, que trouxe algumas chuvas. Poderia até ter se confundido, com essa frente fria que vai chegar, mas não, isso foi uma atuação e agora a gente tem a frente fria entrando, Então, se a gente for olhar aqui, eu trouxe a previsão, na verdade, numérica do ENMET para a gente ver as próximas 72 horas. Então, se nós formos olhar as próximas 24 horas, então para o dia 21 agora de março, a gente tem essa frente fria se formando, ainda de forma muito tímida, na quinta-feira, trazendo um pouco de chuva para o extremo sul do Rio Grande do Sul, mas vocês veem que as chuvas, ao longo do dia 21 ainda ficam muito esparsas. Eu sei que aqui a gente vê a nível macro, difícil a gente entender as regiões, depois a gente dá uma olhada, mas a gente vê que ainda fica numa condição pouco volume de chuva, ainda muito localizado, essas pancadas de chuva em algumas regiões específicas, o que é bem característico do verão, apesar de nós já estarmos nessa transição, e hoje oficialmente começa o outono, a gente consegue ver essa condição típica. A partir de dia 22, na sexta-feira, a gente vê, olha só a atuação dessa frente de forma muito intensa aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na região central do estado, onde as chuvas podem superar aí 50, 60, até 100 milímetros. E isso traz duas preocupações. Primeiro, o volume excessivo em um curto espaço de tempo. E segundo, uma frente fria que acompanha uma massa de ar polar, e a gente vai ver possíveis quedas na temperatura depois da passagem dessa frente fria, que foi antecedido por uma onda de calor. Essa discrepância muito grande de temperatura faz com que a gente tenha maior risco de tempestade, tá? Isso muitos meteorologistas afirmam, mas sempre com o cuidado de que isso é uma possibilidade, Depende muito das condições microclimáticas do momento, mas as probabilidades elas aumentam muito, então coloca o estado numa situação de alerta a partir do dia 22. E quando a gente olha que o dia 23, que já é o sábado, nós vemos que essa frente fria avançou de forma muito rápida e já está atuando no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que são regiões que também vão receber bastante chuva, Então a gente já vê que aí não tem previsão de chuva nenhuma, a tendência é ter o céu limpo no Rio Grande do Sul, as temperaturas ficarem amenas, mas a chuva já passou. Então é uma frente fria de passagem muito veloz, muito rápida aí ao longo das próximas 72 horas. A sua formação e a sua passagem pelo estado do Rio Grande do Sul. Bom, então agora olhando as nossas previsões aí mais específicas local a local e sempre comparando duas fontes de previsão, que é interessante. Então aqui no caso a gente está comparando três, Porque a gente olhou a previsão numérica do ENMET, agora nós vamos olhar aqui a previsão tanto da Climatempo quanto do NOAA, e vamos vendo aí as diferenças, dos volumes. Então aqui a gente já começa com uma diferença extremamente discrepante para Santa Rosa. Então a gente vê, de fato, que existe a queda na temperatura. Os próximos dias a gente tem temperaturas elevadas, inclusive essa é a expectativa para quinta-feira, que essas temperaturas se permaneçam elevadas. E aí a gente tem uma queda levemente abrupta aqui ao longo do dia 23, 24, entre a máxima e a mínima ficam com pouca amplitude térmica, mas a gente tem uma queda significativa da máxima. Em compensação, a previsão a gente tem uma discrepância muito grande. Enquanto que Climatempo traz chuvas, inclusive até agora, na nossa previsão, antes do previsto pelo ENMET, a gente já tem bastante previsão de chuva, o NOAA traz pouquíssima chuva para essa região. Então, mostrando que talvez, segundo a previsão do NOAA, a frente não atua de forma tão intensa no noroeste. Então, o NOAA aqui somando 18 milímetros, enquanto que a Climatempo soma aí 166. Bastante chuva concentrada aí nos próximos 3 dias da nossa previsão. O mesmo padrão segue para São Luís Gonzaga, então nós vemos aí a possível queda da temperatura nos próximos dias. Aqui ainda tem um pouco mais de chuva em relação ao NOAA, principalmente aqui no dia 22, mas ainda assim um volume muito baixo, abaixo de 20 milímetros em comparação com a Climatempo. Acabou não registrando aqui no mapa, mas também eu me recordo que estava igual a Santa Rosa, com a chuva da Climatempo em 166 milímetros também.
E por fim, Campo Novo que a previsão do NOAA soma um pouco mais de chuva, né, mas ainda assim uma chuva muito risória quando comparada com a da Climatempo, então somando 26 milímetros. A Climatempo tem uma redução de 10 milímetros, né, em relação às outras localidades aqui do Noroeste, mas soma também volumes excessivos de 153 milímetros nos próximos 3 dias, principalmente. Quer dizer que teve realmente uma chuva, né, nos últimos dias, mas a chuva mais expressiva, segundo a Climatempo, vem aí junto com essa frente fria que está caminhando nos próximos dias. Entrando na região do Planalto, começamos aqui por Água Santa. Esse padrão da queda da temperatura permanece aqui para Água Santa, mas a diferença entre a Climatempo e o NOAA continua, né, persiste. Então nós temos aí a Climatempo somando um volume abaixo do Noroeste, de 115 milímetros, enquanto que o NOAA ainda não traz essa chuva expressiva, pelo menos aqui para Água Santa, somando 22,8 milímetros. Olhando o Sarandi seguimos o mesmo padrão, a queda na temperatura já não é tão expressiva quanto a Água Santa, mas nós podemos observá-la também, e as chuvas ficam bem discrepantes mais uma vez, né? E aqui é interessante a gente pontuar, antes de avançar, que olhando a projeção numérica do INMET, a condição de chuva faz a gente crer que talvez essa previsão da Climatempo nessa circunstância esteja mais assertiva do que a do NOAA. Então é sempre bom nós fazermos esse exercício de compilar essas informações, né, de tentar chegar num consenso e mostrar que o NOAA, mesmo sendo uma previsão confiável, ela não está captando uma movimentação que está ocorrendo que pode trazer bastante chuva para a região. Tá? Então aqui o Sarandi somando 19 milímetros e a Climatempo os mesmos 115 de Água Santa. Olhando Não Me Toque a gente tem uma elevação na chuva em relação à previsão do NOAA, que traz um volume muito semelhante ao da Climatempo no dia 22, mas aí a gente abre bastante discrepância, tanto no dia anterior quanto no posterior, né, onde a Climatempo soma no total 115 milímetros nos próximos 15 dias, e o NOAA somando 27 milímetros também concentrados aí mais no início da nossa previsão, mas distribuído em volumes bem baixos aí ao longo dos próximos 15 dias. Olhando Ibirubá a gente tem mais uma leve elevação na chuva em relação à previsão do NOAA, né, que soma aí 33 milímetros, um volume muito baixo, né, então a gente consegue ver que no dia 22 até ultrapassa a previsão da Climatempo, mas depois a gente tem volumes muito pouco significativos, enquanto que a Climatempo traz aí 3 dias de chuva intensa e mais chuvas no final da nossa previsão, como nós podemos ver aqui, somando 119 milímetros. Entrando na região do Noroeste Centro que nós começamos aqui com Panambi também traz bastante chuva segundo a Climatempo, a gente vê essa queda na temperatura, né, a partir do dia 23, 24, principalmente da máxima, a gente sai daquele cenário aí de temperaturas próximas a 40 graus, 35, 36, 37, que é o ápice que vai chegar agora na quarta-feira, de quarta para quinta, e a tendência é a gente realmente ter essa queda. A chuva segue sendo superior na previsão pela Climatempo, que traz o dia com mais chuva, como bem mostrou, né, a previsão numérica do INMET, aqui para o dia 22 na verdade, né, que é o dia 22, que chuvas que superam 40, chegam em 50 milímetros, o total sendo 115 e NOAA somando 23 milímetros. Quando nós avançamos para Cruz Alta a gente tem uma leve melhora no volume de chuvas, que soma 28 milímetros segundo o NOAA, mas também tem bastante chuva prevista aqui pela Climatempo. A Climatempo que soma 162 milímetros e concentra esses maiores volumes novamente nos 3 primeiros dias da nossa previsão. E aí, mais para o fim, né, a partir do início de abril, nós temos também aqui algum volume previsto também superior ao que o NOAA está trazendo para nós. Olhando Tupaciretã a gente tem bastante chuva aqui do NOAA, né? Bastante depende do nosso ponto de vista em relação às outras localidades. Então a chuva soma aí 39 milímetros, mas esse volume concentra praticamente todo aqui no dia 22. A gente tem bastante chuva sendo prevista aqui segundo o modelo, né, para o dia 22, muito semelhante à Climatempo, mas mais uma vez a Climatempo traz volumes mais significativos, somando aqui o total de 141 milímetros nos próximos 15 dias. Júlio de Castilhos, a gente tem um volume de 42,2 milímetros somados aqui pelo NOAA e Climatempo trazendo 140. Nós observamos que todas essas localidades
tem a queda na temperatura que eu mencionei e também vem aí de períodos com chuva, alguns dias com volume menores e agora a frente fria entrando, trazendo esses dois fenômenos, volumes elevados e queda na temperatura. Entrando por fim na região centro-sul que nós temos um registro maior de chuva segundo o NOAA, principalmente entre o dia 21 e 22. O NOAA supera aqui a Climatempo, né, nesse dia que a chuva ultrapassa 60 milímetros. No total acumulado, no entanto, a Climatempo continua com maior volume de 139 milímetros e NOAA somando 67. Aqui em São Cepé é a região que mais acumulou chuvas em relação à previsão do NOAA. A gente vê uma queda na temperatura mais exacerbada aqui no sul do país, no centro-sul do país, como esperado, tá? Quando a gente olha a Caçapava do Sul segue o mesmo padrão de São Cepé e a gente tem um volume até maior de chuvas registrados aqui do dia 20, 21, 22, tanto pela Climatempo quanto pelo NOAA, né? O NOAA principalmente aqui destacando com bastante chuva. Esse volume todo praticamente é o que dá essa nossa soma de 73 milímetros, mas como em São Cepé, Climatempo no total acumulado dos 15 dias soma um volume maior de 127. Quando a gente olha Bagé tem uma mudança, né, aqui no padrão. A Climatempo atrasa um pouco essa previsão, trazendo essa previsão a partir do dia 22, mas volumes significativos também tanto no início quanto no fim da nossa previsão a partir do dia 1º, e NOAA concentra essa chuva principalmente agora no dia 20, 21 para 22, somando 50 milímetros e a Climatempo 143. E por fim, Arroio Grande, que nós temos um padrão muito semelhante, ainda assim que a Climatempo somando volumes maiores de 143 milímetros e NOAA 46, mas o padrão da queda da temperatura seguido por, na verdade a chuva, né, seguida por quedas na temperatura, permanecem aqui no centro-sul. Então isso é uma condição comum entre todas as regiões do estado. O que varia é quanto chove, como chove e também a previsão do NOAA, né, que as regiões anteriores, né, do centro-sul não traziam chuvas significativas, enquanto que aqui para o centro-sul o NOAA soma. Tá bem? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço a atenção, fico à disposição, né, para implementar melhorias, aberta a sugestões, é só deixar nos comentários e nós nos vemos daqui 15 dias. Até mais!